Vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui. Nós estamos hoje aqui na frente da Campus Party, né? Eu sou o professor Aldemiro Jorge, da Rede Tego, atuando aqui em Goianésia. Hoje, junto com a professora Raquel, a gente está encarando aí o desafio de trazer para vocês um pouco sobre o futuro da agricultura familiar, trazer algumas características gerais, características da agricultura familiar e buscando sempre um desenvolvimento sustentável junto com ela. Professora Raquel, quer se apresentar? Boa noite, professor Aldemiro. Boa noite, quem nos acompanha. Meu nome é Raquel, sou formada em agronomia pelo Instituto Federal Campos Ceres, aqui em Goiás. E para mim também está sendo um privilégio, uma alegria poder partilhar com vocês, juntamente com o professor, aquilo que tem também nos preocupado como técnicos. E eu falo em particular como filha de um produtor da agricultura familiar. Então, eu faço parte desse elo do agronegócio, né? Dessa linha do agronegócio, que é a agricultura familiar. Não, muito. Então vamos lá? Pode passar aí para mim, por favor? Então, pessoal, para a gente começar, a gente queria trazer para vocês, antes de mais nada, uma pequena reflexão de onde vem aquilo que nós comemos. Quem produz aquilo que nós comemos? O último censo geral da agricultura demonstrou que mais de 50% de tudo aquilo que está dentro da nossa mesa vem exclusivamente da agricultura familiar. A agricultura familiar é a base da segurança alimentar a nível mundial. Por isso que a gente se preocupa tanto com ela. Acho que deu algum problema aí. Deixar a professora Raquel ali arrumando rapidinho e a gente já dá continuidade. Então vamos em frente? Então, basicamente traduzindo aí para vocês em alguns números, para a gente ver o tamanho e o impacto que a agricultura familiar tem na nossa vida, basicamente, segundo o último censo agropecuário no Brasil, a gente tem em torno de 5 milhões de estabelecimentos rurais. Deste total, pelo menos 3,8 milhões, mais de 75%, mais de 2/3 dessas propriedades se dedicam único e exclusivamente à agricultura familiar. Então a gente percebe que a maioria dos nossos recintos rurais hoje, dos nossos estabelecimentos, são específicos para a agricultura familiar. Pode ir em frente, Raquel. Então aqui você tem mais ou menos já uma ideia um pouco maior em relação ao tamanho da agricultura familiar. Em questão de número de estabelecimentos, quase 77% pertence à agricultura familiar. Quando a gente pensa em número de trabalhadores, número de pessoas envolvidas, pessoal ocupado com a agricultura, a gente vê que a maior parte da nossa mão de obra, da nossa força de trabalho na agricultura, está dentro da agricultura familiar. Mas agora, quando a gente olha um pouquinho aqui mais abaixo, a gente percebe que, quando a gente analisa o tamanho de hectare, o tamanho da área plantada, a gente ainda vê que a agricultura familiar ocupa uma área muito pequena. Apenas 23% ali é dedicado à agricultura familiar. O restante é dedicado à agricultura convencional. Pode avançar, Raquel. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do quanto a agricultura familiar participa da nossa vida no dia a dia, quando a gente pensa em mandioca, no feijão, mais de 70% vem tudo da agricultura familiar. O café e o milho presente na mesa de todo e qualquer brasileiro, ali em torno de 40% vem da agricultura familiar. Então a gente vê que a agricultura familiar tem um peso muito, muito grande na nossa vida, na nossa dieta, na nossa alimentação. Pode ir em frente. Quando a gente pensa, por exemplo, agora só em proteína animal, dando olhada também nesses percentuais, a gente vê que mais de 50% do leite, da carne de ave, dos suínos que estão na nossa mesa, também vem da agricultura familiar. Então, ou seja, a maior parte da nossa alimentação, a gente depende única e exclusivamente da agricultura familiar. Isso é só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do tamanho do impacto que ela tem nas nossas vidas. Pode avançar, Raquel.
Então, aqui, só para a gente ter uma ideia em relação à produção, o quanto de impacto financeiro a agricultura familiar tem, basicamente, o nosso valor de venda em produtos na agroindústria nos últimos anos foi em torno de 10 bilhões, sendo que desse total, pelo menos mais de 4 milhões vieram só da agricultura familiar. E quando a gente olha para esses valores e pensa na distribuição de renda, a gente vê que os 6 milhões da agricultura não familiar estão concentrados na mão de grandes produtores, ou seja, de uma parcela muito pequena da sociedade. Mas quando a gente olha para esses 4 bilhões que a agricultura familiar conseguiu produzir e pensa na divisão de renda, a gente vê que essa distribuição é muito mais equitativa. Então, a agricultura familiar tem um impacto econômico muito forte, muito importante para todos nós. Vamos em frente? Então, aqui fazendo só um rápido comparativo entre a agricultura familiar e a agricultura não familiar. Primeiro, a agricultura não familiar ela é sempre produzida em escala. Logo, eu tenho a necessidade de grandes extensões de terra. Quando a gente imagina essas grandes ocupações em relação ao uso do solo, a gente vê que a gente ocupa um grande solo com culturas, geralmente monoculturas, e não tem um grande aproveitamento desse solo. A gente tem uma perda, essa dedicação dessas grandes áreas à monocultura, a gente começa a ter sérios problemas com diversidade, com ocupação e com impactos ambientais. Outro ponto das grandes culturas é que, para mim, otimizar os custos da minha produção, eu preciso especializar demais ela. Então, eu tenho grandes áreas com grandes monoculturas, o que vai trazer problema tanto para a biodiversidade, vai trazer problemas fitossanitários, doenças tendem a se ocupar em monoculturas. E, além do que, para mim cultivar uma grande área, eu dependo muito de tecnologia e mecanização. E a maior parte dessa tecnologia, nós brasileiros ainda não temos. Então, a gente depende muito de insumos internos, muitos insumos externos, o que para nós nos deixa num nível de insegurança na agricultura muito grande. Qualquer instabilidade no mercado fora do Brasil pode impactar diretamente a nossa agricultura. Vamos em frente? Então, quando eu já penso agora em agricultura familiar, a gente já vê outras características que a agricultura não familiar não terá. Primeiro ponto, a questão da renda. Um agricultor convencional, ele consegue ter uma grande renda ali no período de safra e se manter durante a entre-safra. Já o agricultor familiar não tem essa opção. Ela precisa manter essa renda durante toda a vida, durante todos os anos, durante todo o ano para conseguir se sustentar. Então, para isso, acaba havendo uma grande diversificação de cultura. Ao invés de investir numa única cultura durante todo o ano, ele vai diversificando essa cultura ao longo do ano para ter o aproveitamento máximo durante todo o tempo. E isso traz grandes vantagens para a gente. Primeiro ponto, eu tenho uma maior diversidade na oferta de alimentos. Segundo, eu consigo ter uma maior manutenção da agrobiodiversidade e mantenho esse espaço de terra com uma forte pluriatividade. E outra característica da agricultura familiar é a produção em escala reduzida. Em geral, a agricultura familiar ela é de subsistência muito básica e o que sobra a gente acaba vendendo como excedente. E para isso a gente precisa sempre de estabelecimentos muito pequenos. Ou seja, eu tenho um melhor uso do solo, sendo que esses estabelecimentos não ficam dedicados único e exclusivamente para a agricultura. Eu tenho esse mesmo espaço utilizado para a agricultura, sendo aproveitado para moradia, para encontro, para lazer e afins. E por último, outra característica da agricultura familiar é a disponibilidade de mão de obra na família, o que me exige um menor grau de mecanização, existe um menor grau de mecanização e uma dependência menor de grandes tecnologias. Então, ou seja, eu dependo menos do mercado externo, tenho menor uso de combustíveis fósseis, independente do que aconteça em outros países ao redor do mundo, eu tenho segurado no Brasil a agricultura familiar, porque eu não dependo mais desses produtos externos que tornam a agricultura familiar bastante interessante. Vamos em frente? Então, em resumo, a gente pode dizer que o uso sustentável e a necessidade da manutenção da agrobiodiversidade são dois elementos definidores de parte dos nossos sistemas produtivos da agricultura familiar e da agricultura em comunidade, o que torna ela muito interessante quando a gente pensa a longo prazo em preservação ambiental e afins. Pode continuar, Gal.
Falando um pouco mais sobre a agricultura familiar, eu acho importante, né, a gente desmistificar um pouco a agricultura familiar. Então, houve-se um tempo em que a agricultura familiar, eles colocaram alguns escritores, alguns pesquisadores, ou até mesmo jornalistas, colocaram como um viés fora do agronegócio. A agricultura familiar não pertencia ao agronegócio, e muitos disseram ainda que o agronegócio era um vilão da agricultura familiar. Mas não, pelo contrário, a agricultura familiar é o agronegócio. Não tem como eu falar de agronegócio se eu não me lembrar que a agricultura familiar está dentro do agronegócio. O agronegócio são cadeias produtivas. E antes a gente tinha a agricultura familiar só como subsistência da família. Hoje a gente pode caracterizar a agricultura familiar como subsistência da família, mas muito mais do que isso. É uma agricultura familiar que precisa sim de investimentos, precisa de políticas públicas, mas precisa, primeiro a gente, como técnico até, né, e para os produtores, os agricultores familiares, entenderem que a agricultura familiar faz parte sim do agronegócio, está dentro dessa grande cadeia que é o agronegócio, porque é uma cadeia produtiva e tem várias características que a gente vai falar mais à frente sobre como potencializar a agricultura familiar. A agricultura familiar leva para os brasileiros alimento saudável. Nessa era de alimento saudável, sem químicos, a gente pode entrar aí dentro da agricultura familiar, pensando que é nesse viés do agronegócio que eu posso garantir um alimento saudável, pensando nesse nicho, né? Nesse nicho de mercado. Então, só caracterizando que a agricultura familiar é, sim, parte constituinte do agronegócio. E quando a gente pensa a agricultura familiar sustentável, às vezes eu me coloco no lugar do agricultor, porque se a gente for falar de agricultura familiar e não se colocar no lugar do agricultor, a gente estará falando apenas teoria, né? Pensando na prática, a gente sempre tem que, quando é agricultura familiar, eu falo por experiência, por ser uma filha de produtores da agricultura familiar, agricultores familiares, a gente tem que se colocar no lugar do produtor, do agricultor familiar, para pensar como eles pensam, para a gente conseguir romper a barreira dessa ideologia de que a agricultura familiar é apenas subsistência. Essa ideologia já está no passado, precisa estar, né, no passado. Então, eles precisam entender também, a gente como técnico, saber lidar com isso e passar para eles, né, entregar para eles esse conceito de sustentabilidade dentro da agricultura familiar. Então, sustentabilidade é ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Então, aí está o tripé, né, da sustentabilidade, ecologicamente correto, economicamente viável, culturalmente justo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, já na cabeça deles tem que é apenas agricultura orgânica. E a gente precisa levar isso para eles, que não é só agricultura orgânica. A gente precisa mostrar para eles que também é agricultura orgânica, mas que eu tenho que entender que a agricultura sustentável é aquela que usa os recursos não renováveis de forma consciente. A agricultura é sustentável quando as atividades também são economicamente viáveis. Então, esse é o medo do produtor, do agricultor familiar. Não ter um retorno, não ser lucrativo. E a gente precisa mostrar isso para eles. Então, o futuro da agricultura familiar sustentável é, sim, mostrar para eles que é possível, sim, e é economicamente viável. É um nicho de mercado que os pequenos produtores, que é o que caracteriza a agricultura familiar, pode sim se dar bem, pode sim ser um produtor
próspero, né? Que ganhe, que tem sua renda avantajada por causa desse nicho de mercado, por acreditar nessa proposta, nesse futuro promissor que tem a agricultura familiar sustentável. Então, a agricultura familiar sustentável quando eu consigo ter um lucro, quando eu tenho consciência de que eu preciso preservar o solo, as nascentes. Então, eu tenho que aplicar essa teoria, aquilo que a gente sabe que é sustentável, para o produtor de forma prática, ensinando para eles o quê? Que a gente precisa preservar, porque lá no futuro, meus filhos, meus netos, seguindo a tradição, já que uma das características da agricultura familiar é a tradição, para eles seguirem nessa tradição, nessa agricultura familiar, eu preciso preservar. Eu preciso preservar as nascentes, preciso preservar aquilo que eu uso como recurso não renovável. Então, a agricultura familiar precisa ser compreendida como um empreendimento rural. Isso que a gente tem exemplo que no nosso estado, ainda bem no início da agricultura familiar que a gente tem lá no sul do país. No sul do Brasil, por exemplo, é a agricultura familiar modelo, onde lá se entende a agricultura familiar como um empreendimento, como uma empresa rural familiar. Aqui na nossa região, no Centro-Oeste, no Goiás, que a gente está, ainda precisa entender-se que isso é o futuro, né, da agricultura familiar, entender-se que a minha propriedade rural, independente do tamanho que ela seja, é uma empresa. Eu preciso ver, eu preciso olhar, ter esse olhar empreendedor. Um exemplo, eu produzo X produto e eu preciso ter um olhar empreendedor naquele produto, na produção, né, daquilo, nas cadeias produtivas para o produto final, agregar valor e por aí vai, né? Eu entender e tomar as decisões seguindo estudos, seguindo aquilo que eu observei, tomada de decisão pautado em algum número, algum cálculo, algum argumento, e não tomar uma decisão porque é histórico, porque é tradição. Sim, respeitando a tradição, respeitando aquilo que é característica da agricultura familiar, mas tendo esse novo olhar. Para isso, preciso de uma mudança do ponto de vista. Eu preciso entender que a agricultura familiar hoje tem potencial, sim, de ser uma empresa, um empreendimento rural, de muito sucesso, inclusive. Então, mas para isso, o futuro da agricultura familiar sustentável e para ser de sucesso, né, precisa de inovações tecnológicas. É possível e muito necessário. Aqui eu digo muito necessário. Investimento em tecnologia. Mas a agricultura familiar, tecnologia, investimento, inovações tecnológicas, sim, é necessário, é possível. Basta, e também aqui eu não é uma crítica, mas também não é um elogio, né? A gente precisa de políticas públicas eficientes. Mas já tem financiamento, mas não é eficiente. Eu falo por experiência própria. Esses financiamentos são bons, ajudam sim, mas não são eficientes para ter uma agricultura familiar de sucesso, sustentável de sucesso. É preciso políticas públicas eficientes, que sejam concretas. Aqui eu falo de pesquisa e extensão, tem que andar de mão dadas com a agricultura familiar. Pelo menos aqui na nossa região, a gente está aqui em Goianésia, no interior de Goiás, eu vejo isso aqui uma falha muito grande, deficiência mesmo, né? Nas universidades, talvez uma parceria com os órgãos públicos, tá de mão dada com o agricultor. Às vezes tem que ensiná-lo, às vezes tem que convencê-lo de um ponto de vista que talvez ele não é capaz de enxergar por causa da tradição, por causa que ele enxerga a agricultura familiar como de subsistência. Como o professor disse, aquilo que é resultante, aquilo que sobra, eu vou comercializar. Mas a gente precisa entender como uma empresa.
Então, e para isso eu preciso buscar ajuda lá no pesquisador, e o pesquisador tem que trazer os resultados das pesquisas na prática, mostrar, agricultor familiar, vamos fazer assim, porque assim em teste deu certo, vamos ver na prática. Extensão, vamos levar os alunos, os professores, para o campo, vamos ensinar, vamos passar para os agricultores como o manejo, um preparo de solo sustentável, que tenha como preservar o solo, recursos hídricos. E outra parte tão importante e necessária que é a profissionalização e capacitação desses agricultores, que faz com que eles entendam e acreditam, né? Que é possível, sim, tecnificar, é possível, sim, ter uma assistência que dê a ele aquilo que ele precisa para continuar caminhando, que ele não precisa caminhar encostado ou dependente totalmente de um técnico. E, por fim, o que eu penso o que a gente pode partilhar sobre o futuro da agricultura familiar é a segurança alimentar. Algo assim que a gente não tem o que discutir, né? Segurança alimentar é uma verdade da agricultura familiar. Ali a gente tem a segurança de que vai vir bons produtos, bons alimentos e alimentos saudáveis, é o que é o mais importante. Não só orgânicos, mas saudáveis sem ser orgânicos. É possível? É possível. Basta aqui pesquisa e extensão de mão dadas com o agricultor, fazer políticas públicas e também inovações tecnológicas, fazendo com que o produtor acredite e que o produtor faça acontecer juntamente com os outros papéis importantes nessa cadeia, né, que é a agricultura familiar sustentável. Então, Raquel, a gente tem aí 3 minutos restantes. Vamos usar esse tempo para a gente responder algumas perguntinhas rápidas, meninos. Talvez você consiga responder até um pouco melhor do que eu. Aqui, principalmente sobre os atravessadores. Como é que a gente consegue eliminar isso para levar o produto mais direto ao consumidor? Uma das perguntas aqui do Tiago. Então, só finalizando aqui, só um minutinho, só para a gente, um potencial, né, que eu falei lá atrás do potencial da agricultura familiar. Um dos potenciais é isso aqui, ó, rotas socioeconômicas, qual que é a potencialidade que a agricultura familiar tem? Turismo, ecoturismo, né? Ter numa região um produto artesanal que a gente busca muito hoje em dia, a gente vê no mercado valor agregado em produtos artesanais. Isso é um grande potencial da agricultura familiar. E respondendo à pergunta, né? Eu penso que a gente tem aqui na região um exemplo, né? Produtores de banana. Por que não fazer uma associação, uma cooperativa, que aqui eu tenho o maior volume de produto, de produto in natura, que eu consigo comercializar direto com o produtor ou com aquele que eu tenho que entregar, e eu pulo essa etapa de atravessadores. Por que eu não faço uma associação, uma cooperativa? Por que eu não crio essa comunhão com os outros produtores da região e eu consigo entregar maior volume e por isso eu não preciso entregar para o atravessador? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Não, sim. Bom, Raquel, o nosso tempo é bem curto, a gente tem aí pouco mais de 1 minuto. Então, a gente queria agradecer a participação de todos, a gente espera ter conseguido passar uma mensagem, trazer algumas provocações para vocês já ir pensando qual é o futuro da agricultura familiar. E a partir do que a gente trouxe para vocês, trazer novas ideias, novos assuntos, novas discussões para o meio acadêmico dessa parte da agricultura que não é tão valorizada, mas que é extremamente importante para o nosso país. Professora Raquel? Obrigada, queria agradecer também a participação de todos. A agricultura familiar sustentável é um potencial dentro do agronegócio, e, como o professor disse, é para deixar vocês aí com
instigar vocês a acreditarem também na agricultura familiar, no futuro da agricultura familiar. Meu muito obrigado. Uma alegria e um prazer também fazer parte dessa história, né? Que primeira edição digital e também representando o nosso ITEGO, nossa rede ITEGO, o grupo ITEGO, né? De Goiás, e a gente aqui do campus de Goianésia. Uma alegria muito grande poder fazer parte dessa história. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.